Mas louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos, a alegria que nós temos de nos encontrarmos aqui hoje à noite, enquanto lá fora escuro, enquanto lá fora está frio, estamos aqui neste momento abrindo a palavra de Deus, e no abrir da palavra de Deus é o próprio Cristo que fala. E quando Ele fala, são os nossos corações aquecidos, a nossa fé revigorada, a nossa alma satisfeita nele. Então, louvado seja Deus por isso. Vamos abrir agora o livro de Efésios, continuando no capítulo 5, lendo dos versículos 11 até o versículo 20. Efésios, capítulo 5, versículos 11 a 20. Para quem dormiu no ponto aí, mais uma vez, Efésios, capítulo 5, versículos 11 a 20. E o texto, meus irmãos, diz assim: E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Obrigado, Pai nosso. Obrigado, Pai celeste. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua santa palavra para poder aprender do Senhor o que o Senhor tem para nos ensinar. Nós reconhecemos a nossa pobreza e a nossa incapacidade de compreendermos a Tua palavra, mas só nós suplicamos e rogamos para que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e o Teu Espírito, para que os olhos dos nossos corações sejam abertos para a Tua palavra. E lendo a Escritura, nós possamos encontrar o próprio Cristo, e nos encontrando com Ele face a face, que a glória do Cordeiro, que é o próprio Cristo, resplandeça sobre nós. E agora, cada um de nós impactados pelo próprio Cristo, que agora possamos ser luz para este mundo, Pai. Nos ajude a termos ao Senhor como sendo aquilo de mais precioso da nossa vida. E que quando nós sairmos daqui hoje à noite, quando esse tempo de vigília acabar, quando nós formos embora aqui da chácara, que nós estejamos cheios de intrepidez para anunciar o Teu Evangelho a todo mundo, até que Cristo venha. É o que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. E como nós vimos na primeira pregação, Paulo, ele começa fazendo distinção entre as obras das trevas, as obras da luz, os filhos das trevas, os filhos da luz, e agora ele começa a instruir como que os filhos da luz devem viver neste mundo, como sendo sábios. E no versículo 11 o texto fala: E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. E quais são as obras das trevas que Paulo ele começa mencionando no começo do capítulo 5? São elas: imoralidade sexual, toda espécie de impureza, avareza ou também idolatria, como ele chama, obscenidade, conversas tolas e gracejos imorais. E de acordo com o apóstolo Paulo, todas essas obras, elas são estéreis, elas são infrutíferas, elas não dão frutos. Isso por dois motivos. Primeiro, porque se você é um crente em Jesus, se você é um filho da luz, se você foi salvo por Cristo, a sua vida deve render glórias a Deus.
A sua vida deve ser um instrumento nas mãos de Deus. E se você pratica as obras das trevas, elas são infrutíferas. Você deixou a sua vocação. Você deixou de executar o seu propósito debaixo do sol. Mas também tem um segundo motivo, que é, muitas vezes praticamos as obras das trevas porque achamos que de alguma forma elas darão algum tipo de prazer ao nosso coração. Quando pecamos, de alguma forma, sexualmente, ou quando nós fazemos tipos de piadas imorais, quando nós brincamos de conversas tolas, quando praticamos essas obras das trevas, muitas vezes elas são executadas por nós porque a gente acha de alguma forma que elas darão algum tipo de prazer ao nosso coração. Só que elas são infrutíferas, porque a única coisa que pode satisfazer o coração do crente é o Cristo Jesus ressurreto. E quando nós executamos e praticamos as obras das trevas, como diz Tiago, o pecado gera morte. Então, meus irmãos, essas obras elas são infrutíferas. E mais note que Paulo ele não fala apenas que elas são infrutíferas, mas eles falam que nós não podemos ser cúmplices, nós não podemos compartilharmos essas obras, não podemos ter essas obras em comum com os ímpios, nós não podemos participar dessas obras. A ênfase aqui é que não existe meio termo. Ou somos filhos da luz, ou somos filhos das trevas. Não existe meia luz, não existe meia treva. Ou somos filhos da luz, ou somos filhos das trevas. Ou você é filho de Deus, ou você é um filho do diabo. Mas nós que somos filhos de Deus, precisamos executar as obras de santidade. Como Paulo fala, obras de bondade, justiça e verdade. Mas não apenas isso. Nós não apenas não podemos tomar parte nas obras, porque Paulo finaliza o versículo dizendo que nós temos que reprová-las. Nós devemos expor essas obras, desmascará-las, repreendê-las, devemos corrigi-las. Ou seja, o cristão não pode ser passivo. O cristão não pode ser neutro. O cristão deve ser intencional na sua luta contra o pecado. Ele deve ser intencional na sua luta contra as trevas. E eu não falo aqui de você ficar fazendo barulho desnecessário. Eu não falo de você ser tolo na sua faculdade. Eu não falo de você comprar brigas em vão. O que eu falo é que Paulo está nos ensinando que nós não podemos amenizar. Quando falamos do Evangelho, nós não podemos amenizar. Então não amenize. Pecado é pecado. Santidade é santidade. O que é certo diante de Deus, é certo diante de Deus. Mas o que não é certo diante de Deus, não é certo diante de Deus. Não amenize. Paulo nos ensina, reprove as obras das trevas, porque elas são infrutíferas. E no versículo 12 ele continua, mas por quê? Por que isso? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. As obras das trevas, elas são tão perversas, tão más, elas são tão podres, tão obscuras, tão impuras, que só de mencioná-las é algo vergonhoso. Já causa para nós algum tipo de constrangimento. Mas é triste pensar que no nosso tempo, infelizmente, a nossa mentalidade cristã, ela está tão influenciada por este mundo, que nós nos esquecemos de que as obras das trevas, elas são vergonhosas. Isso é uma verdade, porque quantas não são as vezes que quando escutamos sobre as obras das trevas, aquelas que Paulo acabou de mencionar, nós tratamos elas como se fossem normais. Alguns exemplos disso, por exemplo, a gente não se escandaliza mais quando a gente escuta falar sobre pessoas que enviam nudes para outras pessoas. A gente já acha que isso é normal. Quando a gente fica sabendo de jovens que consomem pornografia, a gente pensa, não, mas eles estão cheios de hormônios. É natural, eles precisam de alguma forma se satisfazer. Quando a gente vê jovens que ficam sozinhos com seu namorado, com a sua namorada, dentro do quarto. Quando pessoas vão para festas e dão um péssimo testemunho, mesmo no dia seguinte estando na igreja e levantando suas mãos para poder de alguma forma louvar a Deus. Quando nós escutamos músicas impuras que falam da devassidão deste mundo, cada vez mais jovens, nós estamos obcecados por bens materiais, por desejos impulsivos. A gente muitas vezes trabalha para que nós possamos alcançar riquezas e a gente consiga ter tudo o que o nosso coração deseja. Fazer piadas de conotação sexual, a gente escuta elas muitas vezes e dá risadas, por exemplo,
Ou quando a gente perde horas e horas em conversas fúteis, com fofocas, ou falando mal de outras pessoas, inclusive de irmãos. Quando a gente zoa assuntos sérios da palavra, ou quando falamos coisas horríveis e no final foi apenas uma piada. Nós temos cada vez mais acostumado com essas realidades. Mas Paulo está dizendo que elas são tão vergonhosas que só de mencionar, elas são vergonhosas. Só que muitas vezes em nosso meio nós praticamos essas coisas e nós não nos escandalizamos. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, meus irmãos. Porque se nós somos filhos da luz, nós não podemos andar na prática dessas coisas. E não apenas isso, não podemos aceitar como sendo coisas normais no meio do povo de Deus. Porque elas são vergonhosas, como diz Paulo. No versículo 13, Paulo continua: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. E aqui, esse é um versículo, em certa medida, um pouco complexo. Eu fui estudar um pouco mais sobre ele, ver gramaticalmente o que ele quer dizer, porque talvez em certo momento, no começo, ele parece que ele foi jogado no meio do nada. Mas qual que basicamente é a ideia de Paulo quando ele fala isso? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. A ideia é, éramos filhos das trevas e agora nós somos filhos da luz. Agora nós não praticamos mais as obras das trevas, porque são infrutíferas. Nós devemos repreender as obras das trevas, porque elas são vergonhosas até de se mencionar. Mas todas essas coisas, as obras das trevas, quando elas são reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. Então, quando você é onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua universidade, no meio da sua família, dos seus amigos, quando você é luz no meio deles, quando você é santo, porque você busca santidade no meio deles, quando vocês reprovam as obras das trevas, as obras deles se tornam manifestas. Quando nós somos verdadeiros, aqueles que mentem, os mentirosos, ficam expostos ao mundo. Quando você é honesto no seu trabalho, aquele que é desonesto, ele fica evidenciado. Porque quando nós praticamos as obras da luz, as obras das trevas, elas são evidenciadas. Só que Paulo não para por aí. Ele continua, porque tudo que se manifesta é luz. O que Paulo aparentemente está querendo dizer é que quando nós praticamos as obras da luz, aqueles que estão em trevas, eles têm o seu pecado agora evidenciado. E porque eles têm o seu pecado evidenciado, agora eles podem, com o seu pecado evidenciado, eles agora podem encontrar a luz que é o próprio Cristo. Um texto que nos ajuda a compreender isso é 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 24 a 25, não precisa abrir, para eu poder conseguir já seguir aqui, mas o texto fala assim: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então, quando a igreja ela é santa, quando a igreja ela é usada por Deus, quando os dons dados por Deus à igreja são manifestos, quando nós praticamos as obras da luz, porque as obras das trevas elas são agora reveladas. Agora os ímpios podem olhar para a luz que está em nós e eles podem ser iluminados e alcançados pelo próprio Cristo. A luz que aqui está, ela é a transformação do próprio crente, que é o próprio Cristo. Mas a luz que está aqui, que é o próprio Cristo, é a luz que pode dissipar as trevas. Então seja luz aonde quer que você esteja. Porque alguém que está em trevas pode olhar para você e contemplar a luz que é o próprio Cristo. E nesse processo dessa pessoa contemplar a luz que é o próprio Cristo, ela pode olhar para Jesus e crer nele e ser salva. Então, seja luz onde quer que você esteja. Esse sempre foi o propósito de Deus. Quando Jesus desce à terra e agora ele nos chamou no monte, ele vai falar ali agora com aqueles que estão escutando ele, ele fala: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Isso não mudou. A igreja de Cristo ainda é a luz no mundo. Para quê? Para iluminar as nações, para iluminar os povos. Porque Deus quer nos usar para que aqueles que estão perdidos possam ser alcançados por Ele. E versículo 14. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se,
dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E neste texto nós temos duas possibilidades, a princípio. A primeira é que Paulo está parafraseando um texto de Isaías capítulo 60, versículo 1, que o texto fala: levante-se, resplandeça, porque lá vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. E vemos aqui algumas semelhanças entre esses dois textos. Ambos os textos expõem a condição de miséria. Ambos os textos falam sobre como que eles estão dormindo, eles precisam se levantar. Ambos os textos são um encorajamento daquele que fala. Ambos os textos falam sobre como que a luz de Deus é concedida para a salvação. E ambos os textos mostram que essa luz é concedida pelo próprio Deus. Uma segunda possibilidade é que esse versículo 14 que nós acabamos de ler é um cântico, um hino cristão que foi criado na igreja primitiva, no primeiro século. Talvez algum tipo de cântico que eles criaram para poder cantar, talvez, na hora do batismo de alguém, ou talvez na época da Páscoa. Fato é que a conexão que existe entre o versículo 14 e o versículo 13 é como se Paulo estivesse nos ensinando que o ímpio que renunciou os caminhos do mundo, agora precisa viver uma vida compatível com a sua nova realidade. Portanto, em vez de você continuar perseguindo as obras das trevas, você que estava nas trevas, se você foi iluminado por Cristo, se você foi salvo por Jesus, se agora você foi feito filho de Deus, você agora precisa transmitir isso. E como que isso acontece? Primeiro, despertando você que estava dormindo. Segundo, levantando-se. E terceiro, a partir disso, Cristo resplandecerá sobre você. E aqui nós temos um convite de Jesus a todo aquele que ainda não crê em Jesus. Se você talvez não crê em Jesus, se você não o ama de todo o seu coração, se Deus ainda não é o seu Senhor, se o diabo ainda é o seu mestre, se o diabo ainda é o seu pai, se você ainda se encontra abandonado, desolado, como sendo um prisioneiro do diabo, corra para Deus. Porque o próprio Deus está te chamando, desperta e Cristo te iluminará. Hoje é noite de salvação. E Cristo está te chamando, venha para mim. Corra, se levanta, acorda, venha, e eu vou te iluminar. Então, se você ainda não crê em Jesus, se você não faz parte do reino de Deus, se Ele ainda não é aquilo que satisfaz a sua alma, corra para Jesus, porque Ele está de braço aberto para te receber. E Paulo continua, agora com tudo isso, portanto, no versículo 15, ele fala, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Paulo aqui constrói todo um cenário para poder mostrar sobre como que deve ser a nova maneira de viver daqueles que estão em Cristo Jesus. E ele está dizendo que se você dormia antes, acorda. Se você estava morto, viva. Se você estava em trevas, agora seja iluminado. E não seja como um tolo, seja como um sábio. E Paulo fala isso a partir da ideia de que nós precisamos ter cuidado com a nossa caminhada cristã. Ele fala isso, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Sejam diligentes na sua maneira de viver. Sejam intencionais. Não vivam neste mundo como se vocês pertencessem ao mundo, como se o mundo pertencesse a vocês. Sejam intencionais, tenham uma mentalidade cristã de mundo. Compreendam o que é o Evangelho. Quem é Deus, o que é a igreja, como que o Evangelho ele se manifesta em todas as áreas da sua vida, seu trabalho, faculdade, na sua comunidade local, na sua família. Tenha cuidado, seja zeloso, diligente, seja intencional na sua caminhada, para que você, não sendo descuidado, não seja um tolo. E tolice, quando olhamos para o livro de Provérbios, se manifesta de várias formas. O texto de Provérbios, por exemplo, fala que o tolo, ele despreza a sabedoria. O texto fala, por exemplo, que o tolo, ele despreza a disciplina, ele abraça o erro e permanece no erro. O texto de Provérbios fala que o tolo, ele fala demais sem pensar. O texto fala que o tolo rejeita a correção.
O tolo causa problemas por todo lugar que ele passa. O tolo tem o seu coração corrompido, mas não dá o braço a torcer. Não andemos como tolos, andemos como sábios. Porque um cristão, quando tolo, ele pode causar muitos problemas. E qual que é o problema disso? Ele não está cumprindo a sua vocação, que é o quê? Transmitir a luz de Cristo por onde quer que ele passe. Então, não cuidar da sua vida cristã, não ser diligente, não ser intencional, pode te tornar um tolo. E, por consequência, você não vai ter a sua vocação exercida corretamente. Porém, uma vida cristã intencional, ela gera uma vida sábia. O livro de Efésios fala, por exemplo, no capítulo 1, versículo 8, que Deus nos deu sabedoria e entendimento. No capítulo 1, versículo 17, Paulo fala que nós recebemos um espírito de sabedoria. Para quê? Como ele fala no capítulo 3, versículo 10. Para que a sabedoria de Deus seja manifesta ao mundo. Então, quando nós somos sábios, quando os homens olham para nós e eles veem em nós a pessoa de Deus, a sabedoria de Deus é manifesta ao mundo e, por consequência, o próprio Deus é glorificado. Só que nós só podemos chegar nessa condição quando nós tivermos a mente de Deus, que é tivermos a mente de Cristo. Porém, Paulo fala no livro de Efésios que Deus já nos deu o espírito de sabedoria. Basta nós acolhermos isso com fé e praticarmos isso, mas já nos foi dado pelo Senhor. Então, éramos filhos das trevas e agora somos filhos da luz. Nós devemos não sermos cúmplices das obras das trevas, devemos repreendê-las. Por quê? Porque até de mencionar essas coisas, elas são vergonhosas. De todo modo, quando eu vivo a minha vida debaixo da palavra de Deus, a luz de Cristo resplandece, ímpios são salvos. E nesse processo, tendo cuidado com a maneira com que eu vivo, sendo um sábio, não sendo um tolo, Paulo agora fala no versículo 16. Como? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E esse versículo, em certa medida, como sendo uma continuação do anterior, que é o quê? Aproveitar bem um tempo é uma consequência de você ser um sábio diante de Deus. Nós podemos aqui aprender duas coisas práticas a partir desse versículo. A primeira é ser sábio diante de Deus, é aproveitar bem o tempo que Deus tem te dado. O que você tem feito e eu tenho feito com o tempo que Deus tem nos dado? O tempo que nós temos é um tempo no qual nós exercemos como se nós fôssemos filhos da luz, que participamos do reino da luz, participamos do reino de Deus, ou o nosso tempo tem sido dedicado como se nós fôssemos filhos das trevas? E não é muito difícil. Se a gente começar a relembrar todo o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, nós perceberemos que muitas vezes nós não temos aproveitado bem o nosso tempo. Quando você olha para a sua vida, você passa mais tempo com seus irmãos da sua igreja ou mais tempo com seus amigos do mundo? Quando você olha para o seu dinheiro tem sido investido mais em você mesmo, nos seus desejos do seu coração, ou você tem investido na obra e no reino de Deus? O tempo que eu e você temos, você tem investido durante o dia todo no seu trabalho. Você trabalha no almoço, trabalha depois das 6. Na sua faculdade, você faz faculdade integral, você passa o dia todo na faculdade, chega em casa, estuda para a prova no dia seguinte. Mas você tem dedicado o seu dia todo para trabalho, para a faculdade, mas você não separa um tempo do seu dia para poder passar um tempo com Deus. Nós não temos aproveitado o tempo que Deus nos tem dado. Não temos aproveitado. E a Bíblia fala, os dias são maus. É por isso que muitas vezes na caminhada cristã nós fracassamos. Porque os dias sendo maus, nós não aproveitamos bem o tempo que Deus nos tem dado. Meus irmãos, sejamos intencionais, como Paulo falou, dizendo para que nós tenhamos cuidado com a maneira como nós vivemos. Que o trabalho, a universidade, a nossa casa, os lugares que frequentamos, nossos colegas, nossa família, que não seja a prioridade da nossa vida, porque os dias são maus.
Então aproveite bem o tempo que Deus tem dado para vocês. E temos aqui uma segunda aplicação, que é uma aplicação muito profunda. Então, peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora para você poder compreender o todo. Quando lemos esse versículo sobre aproveitar bem o nosso tempo, é óbvio que a gente de bate-pronto já consegue compreender o entendimento de Paulo, que é o quê? Use bem o seu tempo. Seja diligente, seja sábio no uso do seu tempo. Porém, quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda do texto, a gente vê que o texto também quer nos comunicar outras verdades, talvez até um pouco mais profundas do que essa. Primeiro, quando a palavra aproveitar bem o tempo, a palavra aproveitar no grego, ela, na verdade, tem outro significado. Ela significa remir. Tanto que traduções mais antigas falavam como remir o tempo. Só que se a gente der um passo para trás de novo, remir, ela vem de redimir. E a palavra redimir, no contexto grego, no contexto da época de Paulo, basicamente significava quando um escravo ele era comprado por uma pessoa. E aí, quando esse processo acontecia, eu fui lá, comprei um escravo, esse escravo agora está liberto. Esse processo de compra e libertação desse escravo significava a palavra redenção. Tanto que nós falamos que nós somos o quê? Redimidos por Cristo. Éramos escravos do diabo, da morte, do pecado, e agora Cristo nos comprou, nós somos redimidos. E Paulo acabou de falar isso. Vocês precisam redimir o tempo de vocês. Mas por que será que Paulo usa uma palavra que tem conotação de libertação de um escravo para poder falar que eu tenho que fazer isso com o meu tempo? Só que logo depois, quando Paulo continua, que vocês precisam remir o tempo. Essa palavra tempo é uma coisa também importante da gente prestar atenção, porque nós temos duas palavras em grego para tempo na Bíblia. A primeira palavra é cronos, que dá origem à palavra cronologia. Quando a gente pensa em horas, meses e anos, dias, semanas, a gente está pensando o tempo de forma o quê? Cronológica. Porém, existe uma outra palavra no grego para tempo que não é cronologia, que é a palavra que Paulo se utiliza aqui para poder escrever esse versículo, que Nossa, agora eu esqueci, pessoal. Kairos, perfeito. Eu escrevi aqui isso que não li. Mas que é Kairos. E Kairos significa basicamente o tempo designado por Deus. Não é uma perspectiva de um tempo cronológico, um tempo o dia depois do amanhã, ou na semana passada. Mas é o quê? O tempo que Deus separou para que a sua obra fosse realizada. O que Paulo está dizendo aqui basicamente? Que nós precisamos livrar, redimir, salvar, libertar o tempo designado por Deus. Profundo, né? Mas a gente só consegue compreender essa verdade quando a gente dá mais um passo para trás, que é o quê? Entender o contexto do livro de Efésios. O livro de Efésios, extremamente rico, se você puder depois chegar na sua casa e dedicar tempo para poder ler o livro de Efésios, faça isso. Mas grave duas coisas muito importantes. Paulo comunica duas verdades principais neste livro. Primeira verdade, nós fomos unidos a Cristo. É o que está no capítulo 1, versículo 9 de Efésios, que ele fala: o mistério que estava oculto agora foi revelado, que Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo, quer nos céus ou na terra. Então Deus está reconciliando consigo o mundo através de Cristo. O mundo, o homem, o ser humano, todas as coisas foram afastadas pelo pecado. Uma criança que é um ser inocente se parece mais com o diabo do que com Deus, porque o pecado trouxe afastamento entre Deus e os homens. Mas agora Deus está consertando todas as coisas, redimindo, porque está pegando tudo que foi separado pelo pecado e unindo em Cristo. E nós somos objetos dessa união. É aí que entra a segunda verdade de Paulo aos Efésios, que é: vocês não são apenas objetos da união, vocês são instrumentos da união. Deus está usando a igreja, está usando vocês para unir todas as coisas. Deus está usando as mãos de vocês, os pés de vocês, a boca de vocês. Vocês são instrumentos nas mãos de Deus para que todas as coisas sejam unidas em Cristo Jesus. E aí, nesse contexto, estou sendo unido a Cristo e estou sendo instrumento de Deus para a união de todas as coisas. É que Paulo fala: vocês precisam redimir o tempo designado por Deus. Vocês estão sendo usados por Deus para que o tempo de agora que Deus escolheu seja
seja liberto, livre e redimido. Porque quando você é a luz aonde você quer que você esteja, quando você transmite a face de Cristo, quando você transmite a glória de Deus, os ímpios agora podem olhar para você e conhecer o próprio Cristo e serem salvos. Quando olhamos para a história da humanidade, quando olhamos para a época da Reforma Protestante, nós podemos ver que cidades foram transformadas pelo Evangelho de Deus. Universidades criadas, hospitais criados, faculdades criadas, orfanatos criados, escolas criadas por cristãos. Por quê? Porque eles entenderam que Deus queria usar a vida deles para que eles pudessem redimir o tempo que Deus deu para eles. Quando eu e você entendemos isso, quando nós entendemos o propósito divino para cada uma de nossas vidas, nós precisamos agora, meus irmãos, abraçar com fé a nossa vocação. E Paulo continua, depois de tudo isso, ele continua no versículo 17. Por essa razão, porque vocês precisam aproveitar bem o tempo de vocês, precisam redimir o kairós divino. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a palavra aqui insensato, quando nós olhamos para o grego, não é insensato semelhante ao que nós vemos no versículo 13, onde Paulo fala para que nós não fôssemos tolos. Não é insensatez de tolice. Na verdade, Paulo está sendo um pouco mais radical aqui. A palavra que ele usa é como se ele falasse: não sejam estúpidos, não sejam ridículos, não sejam irrefletidos, sem entendimento, sem bom senso, porque olha o tamanho da vocação divina que Deus quer executar no mundo através da vida de vocês. E quando vocês jogam isso no lixo, vocês estão sendo insensatos. Não sejam assim, mas procurem compreender a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor aqui, diferentemente do que a gente poderia talvez entender primeiramente, inicialmente, não é uma vontade particular necessariamente, uma vontade única para a sua vida. Nossa, meu Deus, vou buscar a sua vontade para poder saber com quem eu devo casar, ou qual carro comprar, qual trabalho escolher, qual faculdade fazer, aonde vou morar. Não é nesse sentido, mas é muito mais no sentido de que qual que é a vontade que agrada a Deus em todas as coisas, a partir da sua vocação. E quando nós olhamos para os versículos 8, 9 e 10 do capítulo 5 de Efésios, o texto fala assim, e ele consegue nos elucidar. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, quando vocês são filhos da luz, e isso frutifica, e tudo que vocês fazem é a partir da bondade, da justiça e da verdade, isso é tratado ao descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, qual que é a vontade de Deus? Tudo o que vocês fizerem, tudo o que nós fizermos, a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso sentir, os intentos do nosso coração, sejam em bondade, justiça e verdade. A partir disso, compreendendo a vontade de Deus, agora coloquem isso em prática. E como que isso se reverbera? Qual que é a consequência prática disso? Paulo responde, versículo 18, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E o apóstolo Paulo agora ele apresenta o contraste entre compreender a vontade do Senhor e viver embriagado com vinho. A gente vê que existe uma conexão muito forte entre os dois versículos. Paulo fala, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, ou seja, são coisas opostas, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. E essa questão aqui de se embriagar com vinho, para os irmãos em Éfeso, era uma coisa muito latente para eles, por conta do contexto histórico em que eles estavam inseridos no mundo. Éfeso, uma cidade cosmopolita, eles tinham mais de 50 deuses e deusas. Eles tinham um templo para cada deus, eles tinham um local de culto para cada deus, eles tinham uma festa pagã para cada um de seus deuses. E eles tinham um deus, pelo menos um dos principais, que era o deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho.
E eles costumeiramente, mensalmente, eles faziam festas pagãs onde ficarem bêbados e descontrolados era uma forma de cultuar esse deus Dionísio. E agora você tem um monte de gente que era de Éfeso, eles eram pagãos, adoravam esse deus Dionísio, agora eles creem em Jesus, não têm uma real compreensão completa de como que a prática da vida cristã ela acontece e talvez estão ali praticando as práticas erradas pagãs, como talvez ficarem bêbados no momento da ceia, que é uma coisa que historicamente nós temos essa informação. E era muito comum, na época, esses cultos e festas pagãs lotadas de pessoas bêbadas, porque a bebida muitas vezes, desde a época primitiva dos homens, ela sempre se propôs de alguma forma resolver alguns problemas. Pelo menos os homens, muitas vezes, foram até a bebida alcoólica, ao descontrole da bebida, para poder resolver problemas do seu coração. Como, por exemplo, escapar de preocupações, escapar de problemas dos quais não consegue se escapar na vida real, adquirir talvez um sentimento de alegria, de divertimento. Talvez, se eu me embebedar e eu ficar alcoolizado, eu me esqueça da dor que está na minha alma, que está no meu coração. Por mais que na nossa realidade de hoje isso ainda acontece, pessoas ainda se embriagam, e só um adendo importante, um parênteses rápido e importante, não estou dizendo, meus irmãos, que beber é pecado. A Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia ela fala que o pecado é se embriagar, é o descontrole, é a devassidão, é o exagero. Só fecha parênteses para depois não parecer que eu falei isso. De fato é que a embriaguez é um pecado. Paulo está mostrando isso para nós. De todo modo, por mais que hoje no nosso contexto pessoas ainda se embriaguem, talvez você fique embriagado. Talvez você fique bêbado sem outros saberem. Hoje em dia, na nossa geração, existem outras formas de nós ficarmos embriagados com outras coisas para tentar satisfazer o vazio do nosso coração. Talvez o solteiro que tem um desejo profundo de encontrar uma namorada, porque ele acha que a hora que ele conseguir uma namorada, ele vai finalmente ter o seu coração satisfeito. Voltando aqui, pessoal. Podemos muitas vezes nos embriagar de outras coisas. Talvez você que está noivo e você não vê a hora de casar, porque você acha que quando você casar, você vai poder fazer tanto sexo que a sua alma vai ser um pouco mais alegre. Talvez você que tem trabalhado excessivamente, acha que talvez o dinheiro vai te proporcionar coisas que os seus pais não puderam. E quando você passou vontades na sua infância, na sua adolescência, você agora não vai mais passar necessidade, porque talvez vai trabalhar demais. E talvez com um pouco mais de dinheiro, o seu coração vai estar satisfeito. Nós, quando depois de um dia exaustivo de cansaço, a gente agora começa a ficar a noite toda no nosso Instagram, embriagado daquela porcaria, para poder ter um pouco de descanso. Muitas são as coisas nas quais nós podemos estar embriagados. Muitas são as coisas. Mas Paulo condena isso. Paulo fala que isso leva à devassidão. Isso leva à libertinagem, isso leva ao pecado, isso leva a uma série de pecados no seu coração e na sua vida prática. De todo modo, isso sendo verdade, quero também trazer uma outra perspectiva sobre esse texto. A palavra devassidão, no grego, ela significa duas coisas simultaneamente, na mesma intensidade. Ela significa devassidão e ela também significa desperdício. Paulo está falando de outra perspectiva, mas também bíblica, que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque isso leva ao desperdício, mas deixem-se encher do Espírito. E por que desperdício? Por que desperdício? Porque o vinho, naquele momento, quando você agora está embriagado, você tem a sua consciência perdida. Você se torna um inútil para poder fazer qualquer tipo de coisa. De igual modo, quando estamos embriagados ou com vinho, ou com qualquer outra coisa que possa embriagar o nosso coração, que possa embriagar a nossa mente, isso leva ao desperdício. Em que sentido? Deus está unindo todas as coisas a Cristo. E Deus está te usando para unir todas as coisas em Cristo. Mas quando você está embriagado deste mundo, quando você está embriagado do vinho, quando você está embriagado de coisas que não têm a ver com o Evangelho, com o reino de Deus, a sua vida passa a ser um desperdício.
a minha e a sua vida passam a ser inútil nas mãos de Deus. Porque ao invés de nós nos apossarmos da nossa vocação e agora propagarmos o Evangelho, sermos instrumentos de Deus neste mundo, nós agora estamos embriagados, estamos descontrolados, estamos libertinos, e agora nossa vida é um desperdício nas mãos de Deus. Ao invés de eu e você estarmos sendo bênção nas mãos de Deus, a nossa vida tem sido um desperdício neste mundo. Nós temos sido inúteis na caminhada cristã. Deus te deu dons, mas quando você está embriagado de outras coisas, os seus dons estão sendo enterrados. Deus te deu o amor dele para que você possa falar, deixe amor para este mundo, mas quando você está embriagado com outras coisas, você se cala. E o mundo não conhece o amor de Deus porque você não está abrindo a sua boca. Enquanto você deveria estar na sua casa, você que é casado, cuidando do seu lar, instruindo a sua esposa, você agora está se brigando com outras coisas, não sendo luz na sua casa, e essa vida está sendo um desperdício. Eu estava hoje cedo estudando essa passagem, minha esposa é minha testemunha, eu estava usando essa passagem, e eu tenho vindo de dias muito cansativos no trabalho. Eu tenho trabalhado excessivamente nos últimos dias, muitas vezes durante o horário de almoço, até depois das 6, por conta de necessidades da empresa. E aí eu chego em casa muitas vezes cansado, desanimado, chego em casa assim com a cabeça cheia, e aí ao invés de eu separar um tempo para poder falar com o Senhor, ao invés de eu tomar um banho, jantar e dobrar meu joelho para poder orar, passar tempo com a minha esposa e ler a palavra com ela, muitas vezes eu fico de bobeira, mexendo no Instagram, vendo algum vídeo no YouTube, e a minha vida, que deveria ser bênção na minha casa, bênção para minha esposa, agora minha vida passa a ser um desperdício. E aí, hoje à tarde, quando eu tive essa compreensão, esse entendimento, eu fui lá e apaguei meu Instagram. Porque eu pensei, eu não quero ser um desperdício nas mãos de Deus. Eu quero ser usado nas mãos de Deus. E como que isso pode ser possível? Paulo responde, enchendo-se do Espírito Santo de Deus. O oposto de estar embriagado com vinho, o oposto de estar embriagado com as coisas deste mundo, é você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é através do Espírito que em Deus, como diz o salmista, que nós temos delícias perpetuamente. Talvez a minha e a sua alma está procurando prazeres neste mundo, muitas vezes, nos embriagar de muitas coisas para que nós tenhamos algum tipo de prazer, mas o salmista fala que em Deus nós temos delícias perpetuamente. Em Deus temos delícias eternas. Em Deus a nossa alma é satisfeita. Em Deus nosso coração é realmente preenchido. Em Deus a nossa vida tem sentido. É em Deus que nós podemos de fato ser completos. E é sendo guiados pelo Espírito que a nossa vida ela agora anda segundo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E qual que é a consequência disso? Não me embriagar com vinho, nem com as coisas deste mundo, mas ser cheio do Espírito leva a alguma consequência. E Paulo responde, versículo 19, como que estar cheio do Espírito se manifesta? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Versículo 20, dando graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida que nos leva a adorar a Deus. E Paulo nos mostra isso. Ele nos mostra que uma vida cheia do Espírito faz com que nós falemos uns aos outros cânticos espirituais, salmos, hinos, cânticos e louvores ao Senhor de todo o nosso coração. Primeiro, meus irmãos, isso acontece em comunidade, porque Paulo está falando uns aos outros. Parte do processo de se estar cheio do Espírito Santo é na igreja de Jesus, é na comunidade da fé. Quando nós falamos uns aos outros, todas essas verdades que Paulo está agora falando para nós. É por isso que você e eu não podemos desprezar a nossa igreja.
Não despreze os seus irmãos na fé. Não despreze os seus pastores. Não despreze o seu discipulador. Não despreze a sua igreja local. Não despreze a igreja de Jesus. Porque a consequência primária de se estar cheio do Espírito Santo é falar uns aos outros. Mas falar o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nos reunimos, nós adoramos a Deus de todo o nosso coração. E nesse processo de adorar a Deus, nesse processo de levantarmos nossas mãos, nesse processo de abrirmos nossa boca, neste processo, nós somos mais e mais conduzidos a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo continua cantando e louvando com o coração ao Senhor. Tem que ser de coração, tem que ser sincero, tem que ser com a nossa alma, com a nossa força, todo o nosso entendimento. Muitas vezes estamos habituados com a realidade da nossa reunião, mas o que está acontecendo aqui agora, meus irmãos, a pregação, as orações, os louvores, isso é algo milagroso, é algo poderoso para renovar a nossa fé, para nos fortalecer em Jesus, para satisfazer a nossa alma. Somos relembrados o motivo pelo qual estamos aqui nessa terra hoje. Não desperdice a sua igreja. E Paulo finaliza, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um princípio muito importante no livro de Efésios é que a graça de Deus toma uma série de formas. Toma formas. A gente muitas vezes generaliza demais a graça de Deus. Se eu perguntar para você hoje, fulano, ciclano, o que é graça? Eu e você responderemos, graça é um dom não merecido. Graça é um dom imerecido, eu não mereço. E de fato isso é verdade. Deus, em sua graça, nos dá aquilo que nós não merecemos. Porém, quando lemos Efésios, a graça de Deus toma forma, ações concretas de Deus. Paulo fala que nós somos eleitos em Cristo, isso é uma graça de Deus. Paulo fala que nós fomos predestinados em Cristo, isso é uma graça de Deus. Paulo fala que nós somos selados no Espírito Santo, isso é uma graça de Deus. O livro de Efésios fala constantemente que tudo é possível porque Deus derrama da sua graça sobre nós. E por que isso é importante? Porque Paulo fala que tudo isso, o que ele acabou de falar, finaliza com dando sempre graças por tudo. Um coração grato a Deus é um coração que entende a graça de Deus. A nossa gratidão a Deus está diretamente ligada à nossa percepção da graça de Deus. Somos gratos porque sabemos que recebemos de Deus o que nós não merecemos. Depois de sabermos tudo isso, depois de sabermos que nós somos feitos filhos da luz, depois de sabermos que Deus, Ele nos chamou, Ele nos despertou, Ele nos acordou, Ele nos iluminou, depois de sabermos que Ele nos deu o seu espírito de sabedoria, depois de sabermos que Ele nos faz sábio, Ele nos revela a sua vontade, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele coloca a sua palavra na nossa boca para que possamos louvá-lo, a única coisa que podemos fazer é sermos gratos a Deus. Para finalizar, meus irmãos, precisamos ter um coração adorador e um coração cheio de gratidão a Deus, porque Deus é gracioso com cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado porque a sua graça ela foi manifesta na pessoa bendita do teu Filho Cristo Jesus. Obrigado porque nele nós temos a salvação, temos a nossa reconciliação contigo, podemos agora nos relacionarmos com o Senhor livremente, podermos ser amados pelo Senhor e podemos te amar de volta. Obrigado porque nós estamos em Cristo, nós podemos te responder. Obrigado porque nós podemos agora colocar nossa vocação em prática, é porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas Pai, nós confessamos o nosso pecado, de que muitas vezes nós temos praticado as obras das trevas, muitas vezes nosso coração não tem se deleitado no Senhor, muitas vezes Cristo não tem sido o deleite da nossa alma, mas nós confessamos o nosso pecado, crendo
que o Senhor é poderoso para nos restaurar, para nos colocar de pé, para poder nos moldar à face de Jesus, para poder nos encher com o Teu Espírito Santo. E esse é o nosso clamor. Nós não queremos pedir bênçãos terrenas, não queremos pedir um emprego melhor. Nós agora, neste momento, não queremos pedir um casamento para aqueles que estão descasados. Nós agora não queremos pedir nada disso. Nós suplicamos ao Senhor, nos dê mais de Cristo. Nos dê mais de Cristo, Pai. Nos dê mais de Cristo. E nos dê também um coração grato ao Senhor, para que possamos reconhecer todas as bênçãos, graças, misericórdias e bondades que tem derramado sobre cada um de nós. Abençoa a nossa noite. Que o resto da nossa noite seja um momento agora de profunda e intensa adoração e gratidão ao Senhor, porque o Senhor é digno disso. É o que nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém, meus irmãos.